Alô, pessoas queridas, mais uma vez a gente está aqui para abrir as portas do seu futuro. É claro, a gente continua com a evolução e o objetivo de hoje é a teoria atual da evolução. A gente já falou do lamarckismo, antes um pouquinho do fixismo, né? A gente já falou do Darwin, esses dois, exatamente pela importância que tem, são extremamente cobrados em provas para você comparar os dois. Lembra que Lamarck trabalha com o indivíduo e o Darwin já trabalha com a espécie. Depois a gente passou rapidamente pelo mutacionismo, que o pessoal sequer comenta, e chegamos hoje à teoria sintética da evolução, que chama neodarwinismo. Essa é a atual. Aí tem vários elementos que a gente vai trabalhar aqui que são extremamente importantes para você conhecer essa moderna teoria da evolução, que é lá dos anos 40. Mas vamos ver então? Ó, aula 20, teoria sintética da evolução. Ela é chamada também de neodarwinismo. Por quê? Porque ela traz elementos modernos, mas incorpora uma parte substancial do Darwin. Ela vai incorporar a seleção natural do Darwin. Então ele colabora decisivamente para a moderna teoria da evolução. Aliás, é bom você lembrar, porque quando a gente falou do darwinismo, eu disse que uma dificuldade grande para o Darwin foi exatamente não ter conhecimento da genética. E é claro, hoje a gente tem a genética como um valioso instrumento de análise para dar suporte à evolução. Vamos lá? Então, ó, teoria moderna da evolução, lá dos anos 40, reúne elementos darwinistas e modernos conhecimentos da biologia. Veja, faz análise da espécie, particularmente dentro dela das populações. Então, gente, a gente está falando agora de fluxo gênico na população. Por isso, aqueles conceitos gerais, inclusive de ecologia, são fundamentais para que você entenda agora. E quero que você compare Lamarck, Darwin, a moderna teoria da evolução, e veja a evolução dentro do processo, as mudanças dentro do processo. Porque a gente trabalhava primeiro, lá no Lamarck, ele pensou no indivíduo com as duas leis, né? Uso e desuso e transmissão dos caracteres adquiridos. O Darwin já imaginou a espécie falando na seleção natural. E agora a gente trabalha o gene girando na população. Por isso a gente fala em fluxo gênico na população, que é o conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, é como se você ficasse acima da sociedade e observando o fluxo de genes entre os humanos, por exemplo. É isso que a gente estuda hoje. E se você tiver essa ideia, vai ficar muito fácil fazer análise dos textos e chegar às conclusões. Vamos lá? Ó, fatores que determinam a variabilidade genética em uma população e os que direcionam a evolução. Aqui é fantástico a gente observar sob esse ponto de vista, porque facilmente você entende. Aí a gente tem que voltar ao Darwin. E você lembra que Darwin falava em seleção natural, mas agindo na variabilidade entre os indivíduos de uma população. E lembra que eu disse, quando falei no Darwin, que pesava sobre Darwin uma dúvida. O que bateram no Darwin foi ele não conseguir explicar a razão da variabilidade que tem em cada geração. Ora, por quê? Porque ele desconhecia a genética. Quem traz essa possibilidade é a genética. Então, hoje nós trabalhamos a moderna teoria da evolução sobre dois aspectos. O que possibilita a variabilidade genética? E depois, o direcionamento da evolução sobre essa variabilidade genética. Então, a natureza vai agir, a matéria-prima da ação da natureza, para que a gente tenha uma definição de para onde vai a espécie, a gente depende dessa variabilidade. Portanto, quanto maior a variabilidade, maior a possibilidade de sobrevivência e de perpetuação de uma espécie. É por isso que lá na genética
quando você estuda, pede-se para evitar casamentos consanguíneos entre humanos, entre animais. Por quê? Porque eu diminuo a variabilidade genética. E aí, se eu tiver genes causadores de certos males, a probabilidade deles aparecerem na família é maior do que se eu misturar os genes dessa família com de outras famílias. A gente começa a entender o mundo, fica fácil. Então vamos lá? Quais são os fatores que determinam a variabilidade genética? Primeiro, a mutação. Mutação é a única fonte de novos genes. Esse é um dado extremamente importante para as provas. A única fonte de novos genes são as mutações. Agora, e por isso a reprodução sexual é importante. Durante os processos sexuados de reprodução, a gente tem um outro fator que determina também variabilidade, que é a recombinação gênica, que vocês estudam inclusive na genética, também chamada de permutação, e cai muito. O outro sinônimo é o crossing over. Você lembra que para ter reprodução sexuada tem que reduzir o número de cromossomos. Uma célula tem que passar de célula diploide para haploide. No caso de animais, como a gente, a meiose ocorre para formar gametas. E durante o processo meiótico, há troca de segmentos entre cromossomos homólogos, aqueles que formam o par. Por exemplo, você tem aí nas células do teu corpo os cromossomos conforme você recebeu de papai e mamãe. A cada um do pai corresponde um da mãe. E o único momento que eles ficam lado a lado é exatamente quando vai ocorrer a meiose, no nosso caso para produzir gameta. Então você não vai usar fruto de meiose no teu corpo em lugar algum. Quando você vai fazer essa divisão chamada meiose, que a gente ainda vai estudar, é para produzir gameta, e o gameta é uma célula reprodutora que vai formar a próxima geração. Então, o resultado de tudo que acontecer na meiose em você vai aparecer nos seus filhos. E aí ocorre uma coisa fantástica. O cromossomo, a cada cromossomo que você recebeu do pai corresponde ao da mãe, e eles trocam pedacinhos entre si. Esse é um dos fenômenos mais fantásticos e importantes da biologia, chama crossing over, ou recombinação, ou permutação. Permuta quer dizer troca. Então, no momento que você está produzindo gameta para a próxima geração, você pega a história genética da família da sua mãe e do seu pai e provoca novas misturas. Então, o crossing over, ele faz surgir novas combinações daquilo que já existe. E já caiu várias vezes em prova por aí, principalmente vestibular, falando assim, qual é a única fonte de novos genes? São as mutações. O crossing over ou recombinação faz novas possibilidades. Tudo bem? Então, esses dois fenômenos são a matéria-prima da variabilidade genética e essa é a matéria-prima da evolução. Ok? Agora, os outros fatores que a gente vai conversar agora direcionam a evolução. Por quê? Porque o meio ambiente é mutável. O meio a gente não controla. O clima muda, a pressão muda, a quantidade de gases da atmosfera muda com o tempo, né? A gente passa por uma época mais fria do planeta, mais quente do planeta, enfim. Essas mudanças ambientais atuam sobre as espécies, selecionando quem está adaptado ou não a elas. E para isso a variabilidade é importante. Então vamos ver. O direcionamento da evolução depende da seleção natural, depende das migrações e da deriva genética. A gente vai comentar um pouquinho de cada um para você saber. Mas essa tela aqui, para você, é fundamental. Daí você vai entender o processo evolutivo. Vamos ver? Mutação. Qualquer alteração hereditária ou do gene ou do cromossomo. Como resultado, resultando do surgimento de genes, de mais genes alelos. Por quê? Genes alelos são os que formam o par. Eu estou formando novos genes diferentes que vão concorrer com os antigos para aquele mesmo caráter. Portanto, a gente ainda vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais de mutação. Mas mutação
ou eu altero a natureza do gene e ao alterar o gene eu provoco alteração na proteína que vai ser produzida. Aí muda o caráter. Então, o caráter, tipo de cabelo, cor de olho, altura, tipo de pele, tudo bem. Agora, a variação do caráter depende desses genes alelos, ok? E eu posso mudar o cromossomo, posso inverter a ordem dos genes do cromossomo, posso perder um pedaço de cromossomo às vezes sai de um cromossomo original e vai parar no outro. Então a gente acaba alterando os genes desse cromossomo. Vamos ver? Então nós temos aí, ó. Opa. Seleção, migração, mutação, chegamos à mutação. E agora a recombinação. Mistura os genes de indivíduos diferentes e ocorre na reprodução sexuada, como eu já te expliquei. Agora, tipos de seleção natural. Não é muito comum aparecer isso, aparecem boas provas, mas é bom você entender. Num ambiente estável, atenção, o ambiente é estável. Então vamos imaginar, por exemplo, assim, uma espécie qualquer, pode ser a nossa, que fique aí 3, 4, 5 gerações no planeta. E nós somos o padrão normal. O padrão normal é sempre um dado estatístico. O normal é o que tem mais de 51%, quer dizer, está bem adaptado. Então você vê, o padrão normal da espécie é onde tem a maioria que está bem adaptado. Se o meio não mudar e a espécie mudar, ela fica desadaptada. Então, no momento em que o ambiente está mais estável, favorece a média da população. Isso a gente chama de estabilizadora. Então, o indivíduo que foge aqui da média da população no gráfico está pior adaptado. Se fugir muito, deve desaparecer o gene porque o indivíduo morre. Se fugir um pouquinho, ele pode viver mal, mas continua. Então a gente tem sempre essa curva, né, que é da seleção estabilizadora. A outra seleção que a gente tem é a direcional, que ela favorece extremos, ou um extremo ou outro. Vamos voltar àquele gráfico. Vamos imaginar aqui que esse seja um gráfico da média da temperatura no planeta hoje. Aqui eu tenho uma temperatura mais elevada, aqui eu tenho uma temperatura mais baixa. E aqui eu tenho uma floresta tropical lá que a temperatura aí varia de 22 a 28 graus em média. Você imagina que como atualmente o planeta está aquecendo e de repente a temperatura média não fique mais aí entre 22 e 28. Passe, por exemplo, para 30 a 40. Então, esses indivíduos desse extremo vão ficar melhor adaptados. Esse pessoal daqui com certeza vai desaparecer. Então, no futuro, vai ter uma nova estabilizadora. Se passar um tempo com a temperatura média aqui, a nova curva vai dar aqui, ó. Então, nesse momento, está mudando. Agora, você imagine uma outra hipótese. Que a gente fosse entrar num período, por exemplo, de glaciação. Então, a temperatura está abaixando. Eu falei para a média aí numa floresta tropical, 22, 28 graus. E esteja diminuindo a temperatura. Se a temperatura estiver diminuindo, o lado de cá vai estar tremendamente mal adaptado e deve desaparecer. Agora, ela estabilizou aqui entre 12 e 16 graus. Então, indivíduos daqui que não estariam tão bem adaptados, vai deslocar a curva para cá. Então, a estabilizadora no futuro vai estar aqui. Ok? Então, direciona para um dos extremos. Então, é muito fácil a gente entender como o mundo funciona. E como as coisas acontecem, na verdade, ao acaso. Tem o acaso, né? E depois tem o causal, né? Então tem o casual e o causal. Mas na verdade é assim, primeiro acontece por acaso. A temperatura subiu, desceu, a pressão aumentou, diminuiu, aí quem tiver melhor adaptado vai ficar, vai reproduzir, aí a curva vai para lá. Depois aí é uma consequência, porque nós temos outra, a disruptiva.
Então aqui, principalmente em locais com poluição, muitas vezes, a média estava aqui, ó, e de repente muda o meio e ele favorece aos dois extremos simultaneamente. Então a gente surge duas curvas normais, o pessoal adaptado para cá e adaptado para lá, né? Então diminui o quê? A frequência dos intermediários que é na média antigamente. Portanto, nós temos 3 tipos de seleção natural: estabilizadora, direcional e disruptiva. Tá? Estabilizadora favorece a média. Por quê? Porque o ambiente está estável. O ambiente mudou. Vai para um dos extremos, direcional. Ao mesmo tempo favorece os dois extremos, disruptiva. Tranquilo? É fácil. Você vai pegar, se cair em algum lugar, cai o gráfico para você determinar qual delas é. Agora nós temos fatores outros evolutivos, por exemplo, artificial, muito executada pelo homem, então antrópica. Por exemplo, de repente, as grandes empresas e os grandes latifúndios, as empresas produtoras, por exemplo, de semente, resolveram que determinadas espécies vegetais, determinadas espécies de arroz, de feijão, tem uma produtividade maior, então para quem produz é melhor. Para produzir em grande quantidade para a população, que aumentou bastante, somos 7,5 bilhões de pessoas no planeta, para quem produz, mais lucro. Mas quem garante que eu, que você, a gente preferiria uma dessas variedades? Que a gente não preferiria de sabor uma outra variedade. Mas a hora que começar a produzir aquele tipo de frango, aquele tipo de boi, aquele tipo de peixe, aquele tipo de arroz, aquele tipo de feijão, aquele tipo de batata, se você só observar aqui na América do Sul, nos Andes, a quantidade de batata diferente que tem, você vai ficar alucinado de tanta variedade. Mas a gente tem aqui uma variedade que entendeu-se melhor. Aí foram direcionados os cruzamentos para isso. Então a gente interferiu na natureza e aí a gente tem uma seleção artificial. Tem também polimorfismo, vários fenótipos por causa de alelos diferentes em uma população. Isso você vai estudar lá na genética tranquilamente quando a gente tem polialelismo, vários alelos na população. Um exemplo desse polimorfismo, por exemplo, é o sistema BO humano. Tem gente que tem sangue A, B, AB, O. Então, tenho vários fenótipos. Lembra que genótipo é a tua constituição genética. E fenótipo é o que você realmente é. Por exemplo, lá você tem o olho castanho. Esse olho castanho, azul, verde, é o fenótipo. Genótipos são os genes que você tem para determinar a cor desse olho que vai aparecer. Então, o que você é o fenótipo. O que você tem é o genótipo. Então, nesse caso, eu tenho vários alelos espalhados na população que determinam uma grande variedade de fenótipos. É claro, alguns vão se adaptar melhor que outros. E a gente tem aí também a seleção sexual. Obtenção de parceiros sexuais em função do tamanho, ornamentação, corte, etc. É claro que cada espécie animal tem um tipo de ritual para essa seleção. Por isso, quando a gente falou na questão das girafas, há uma hipótese atual que não é nada daquilo que o pessoal que seguia Darwin, seguia Lamarck, dizia, mas simplesmente porque era uma questão de seleção sexual. Na maioria das espécies animais, a responsabilidade, aqui é um tema extremamente lindo da gente estudar e aprender, a responsabilidade maior pela reprodução é das fêmeas. Então, o sexo que tem a maior responsabilidade da reprodução é também o sexo que faz a escolha do parceiro. E na maioria das espécies animais, esse sexo é o feminino. Então, quando você observar filmes aí que tem rituais de acasalamento,
na época da reprodução, as fêmeas se mostram aos machos, recuam e vai ter algum tipo de embate entre eles. Então vai ter algum ritual que dará tempo para a fêmea fazer a escolha do macho para sua reprodução. Por isso que o pessoal hoje acha que, na verdade, as fêmeas das girafas preferiam e preferem acasalar com machos que têm um pescoço mais longo. Por quê? Porque na hora da disputa entre eles, o de pescoço mais longo entre os machos, né, acabava levando vantagem. Então, sempre que a fêmea procede à escolha de um macho, na verdade, ela está fazendo escolha de um patrimônio genético para passar para a geração seguinte. Por isso, a seleção sexual, meu amigo, é extremamente importante nesse processo. Ela escolhe os genes que vão para frente. Olhe as migrações. Sempre que imigrar é entrada de novos genes na população. E emigrações acaba alterando a saída, pode alterar a frequência genética na população, porque a emigração significa saída de genes da população. Então lembra sempre assim, migração é sair, sai de um lugar e vai entrar no outro. Imigrar é entrar. Então a gente estuda aí na história do Brasil os imigrantes que vieram para o sul, que foram para não sei aonde, eles saíram de algum lugar para chegar aqui. O que é que essa gente trouxe? Novos genes para misturar com os que já estavam aqui, quanto maior a variabilidade genética, melhor. Agora, quando a gente principalmente entra em crise econômica como agora, há um fluxo migratório ao contrário. O pessoal sai, então vai emigrar. Nessa saída, dependendo da quantidade de que genes saiam da população, eu posso alterar a frequência gênica na população e causar um novo desvio aí evolutivo, ok? Agora a gente tem um fenômeno interessante chamado oscilação genética ou deriva genética. Então veja, quando eu estou falando de uma pequena parcela da população, que ela pode ser representativa ou não do quê? Da média genética da população. Ok? O que? Original, né? E aí vai dar origem a uma nova população. Então você imagina assim, quando a gente fala em deriva genética, oscilação genética, normalmente a gente fala em grandes acidentes naturais. Você imagina o último tsunami que teve no Japão, inclusive que afetou a nuclear de Fukushima. Você imagina uma população, sei lá, de qualquer animais que vivesse numa parte mais alta e a parte do litoral. E que, porventura, na hora do tsunami, uma pequena parcela estava, por exemplo, numa parte mais alta e a maioria no litoral e acabou morrendo. Essa parcela que ficou lá no alto sobreviveu e vai dar continuidade à população, porque eles vão reproduzir. Agora, quem garante que a frequência genética que está lá é a mesma que estava no todo da população? Nem sempre é. Ou uma grande enchente, um grande incêndio florestal. Então, a parcela que sobra nem sempre é representativa da média da população. Por isso a gente chama de oscilação ou deriva genética. Esse é um dado extremamente importante. Houve uma época que foi encontrada numa ilha uma população humana só de gente albina. Agora, se você olhar na tua cidade, no Brasil inteiro, a frequência do gene para o albinismo não é muito alta. É baixa. Tem poucos albinos na população. Mas a ilha só tinha albino. É claro que os geneticistas foram estudar. É um exemplo desse. Por quê? Uma família de albinos, sei lá por que essa altura, naquela época se mudou para essa ilha. E aí reproduziram entre si. Como ninguém tinha entrado nem saído da ilha, os genes que circulavam na ilha eram exatamente os genes do albinismo, que é um gene recessivo. Agora você vê aqui, ó, a gente chama para isso de princípio do fundador.
Então, sempre que falar princípio do fundador, é uma pequena parcela da população que vai fundar uma nova população. Essa pequena parcela pode representar a média de onde ela veio ou não. Você imagina, de repente, tem um grupo aí que tem um mal qualquer, que altera, por exemplo, só a forma do corpo, aí não vai ser selecionado sexualmente na tua cidade, porque o pessoal ficou bem diferente da gente, aí aquele grupinho que tem esse problema resolve se mudar para uma área longe para não sofrer bullying, para não ter problema nenhum de autoestima. Ora, a hora que eles forem, eles vão fundar uma nova população, só que a frequência de genes que aparecem neles não representa a população original. Então a gente chama isso de deriva genética, ou nesse caso, o princípio do fundador, ok? Então, ó, os genes podem ou não ser representativos da população original. Isso aqui é por acaso. Então, o que a população tende? Ó, a uma uniformidade de genótipo, o conteúdo genético e de fenótipo. Por quê? Porque tem pouca variabilidade no início. Então, com o tempo, vai aumentar a variabilidade, vão ocorrer novas mutações. E esse fenômeno, olha aqui, ó, vou até riscar legal para você aqui. Vou sublinhar, ó, este fenômeno representa a principal forma de dispersão tanto de animais como de plantas. Que fenômeno? O princípio do fundador, que é um exemplo de deriva genética. Tudo bem? Aqui você vê uma árvore filogenética. Hoje, os 3 domínios, vem mais um domínio que é o do vírus, só para você ter uma ideia. Essa é a mais recente árvore filogenética. É claro que está tudo mudando. A gente fala em 3 domínios. Bactéria, que pega a maioria das bactérias. Arqueia, que pega bactérias também. Veja, são 2 domínios de bactérias. As arqueias são as bactérias mais antigas, né? E eucária, todo mundo que é eucarionte como a gente. Então, olha aqui, vai pegar desde protozoário, fungo, plâncton, protozoário, né? Então, todo o povo que é eucarionte. Aqui você vê um exemplo de cladograma. Eu quero te chamar a atenção, ó. Já falei isso para você. Aqui, ó, porífero, selenterado quinidário, platelmito, nematelmito, molusco, anelídeo, olha, artrópodo. Você vê, eucelomado, aqui tem um joelhinho, veio para cá, aqui deu origem aos moluscos, aqui o ancestral comum de todos eles, ó. Foi para anelídeo, apareceu apêndice articulado, deu origem a artrópodo. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui tem um ancestral comum a todos eles, é o pessoal que vai para lá e é essa corrente para cá, que deu origem aqui aos equinodermos, estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, e aos cordados, onde estão peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos como nós. Então, os animais fora dos cordados mais próximos evolutivamente da gente são os equinodermos, o grupo da estrela do mar. Isso é um cladograma. Outra coisa, antigamente a gente fazia uma árvore evolutiva, colocava quinidário, porífero aqui embaixo e o resto lá em cima, aqui em cima cordado. Aí o pessoal dizia, tá vendo, cordado é mais evoluído do que quinidário. Hoje você não pode falar isso. Hoje a gente coloca todos eles no mesmo plano. Por quê? Se os cordados chegaram até hoje, os equinodermos, os artrópodos, os moluscos, os anelídeos, porque todos eles tiveram sucesso ao seu modo. A gente fala que tem opções evolutivas diferentes, ninguém é mais evoluído do que o outro, cada um tomou uma opção evolutiva própria, né? E dando então essa grande biodiversidade que a gente tem. Tudo bem? Só vou contar pelo menos uma questãozinha para você, diz assim, a mutação, atenção, a migração, a deriva genética e a seleção natural têm efeitos diferentes na variação genética dentro das populações e entre as populações. Considerando populações diferentes, assinale a alternativa que apresenta o fator que tem maior chance de diminuir a variação genética entre as populações. Aí fala mutação. Mutação, novos genes. Recombinação, novos genes. Migração pode levar ou trazer novos genes. E a deriva genética,
que depende da sorte. Então, qual é a nossa resposta? A deriva genética. Vou fazer um esqueminha aqui para você entender uma outra coisa. Ó, mutação e a recombinação são fatores que aumentam a variabilidade. Aí sobre ela age quem? A seleção natural. O que é que a seleção natural faz? Diz quem fica, quem não fica. Ou seja, a seleção natural tende a diminuir a variabilidade. Esse é um dado importante, tá? Então, sempre que tem mutação e recombinação, aumenta a variabilidade. Vem a seleção natural e diz assim, isso fica, isso não fica. Diminui a variabilidade. Reproduz, aumenta a variabilidade. Vem o meio e seleciona quem fica ou quem não fica. Vamos ver outra? Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. Tanto é que eu falei para você que tem gente que pensa que evoluir é melhorar. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Lembra que eu falei? Termina o cladograma todos na mesma altura. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado, qual é o processo citado? A evolução. Você sempre vai com lápis anotando tudo. Baseia-se na ideia de que os seres vivos ao longo do tempo passam por modificação de características, incremento do tamanho, complexificação dos seus sistemas, melhoria, olha que eu disse que o pessoal acha que é melhoria de seus processos e especialização para uma determinada finalidade. Na verdade, a evolução o que é? Modificação de características. Por isso que o meio vai selecionar quem fica ou quem não fica. Valeu, gente? Você teve acesso agora à atual teoria da evolução, da forma como as pessoas falam, da forma como a imprensa fala, da forma como vem várias questões de provas e vestibulares, a gente tem a impressão que ainda é o debate entre Lamarck e Darwin. Lembra, Lamarck e Darwin são história. A teoria atual chama teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Ali é um mero exercício para ver a diferença entre os dois. Tudo bem? Os dois são história, atual teoria, teoria sintética da evolução. Gente, um grande abraço, até a próxima.